Olá pessoal, boa noite. Eu sou Mário Fernandes. Estamos aqui hoje para falar para vocês, através de uma palestra, vídeo, né? Porque hoje, por conta da situação que a gente está vivendo, está se utilizando muito desta ferramenta para levar as palestras, as falas que nós estamos acostumados, né, a fazer presencial. Mas hoje nós estamos aqui no nosso espaço de trabalho, nosso espaço terapêutico, onde nós trabalhamos com terapias, e acredito que é daqui que nós vamos, muitas vezes, falar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as dimensões espirituais. Essas dimensões espirituais são as dimensões que nós vivemos. É bom saber, é bom lembrar que todos nós somos seres espirituais. Estando aqui no mundo físico da terceira dimensão, nós somos espíritos. Somos espíritos que somos portadores de um corpo biológico, de um corpo material, como a gente sabe. Não estando aqui portando um corpo biológico, nós somos espíritos, nos encontramos em outra dimensão. E a dimensão mais próxima para nós aqui que estamos reencarnados é a quarta dimensão. Lembrando que existem várias dimensões, dimensões paralelas, multidimensões, e isso está tudo entrelaçado nas dimensões que nós vivemos. Então nós temos essa possibilidade, vamos dizer, uma bênção, né, de nós podermos transitar em várias dimensões. Isto porque todos nós somos seres imortais. E na imortalidade nós somos eternos e vivemos, transitamos em tudo isso. Na condição em que nós nos encontramos, nós transitamos em dimensões inferiores. A terceira dimensão é uma dimensão muito inferior. Quarta dimensão também é uma dimensão inferior. Embora na quarta dimensão tenha a parte de dimensões que são inferiores e as partes, vamos colocar em partes para que nós possamos entender como se estivéssemos partindo uma laranja, uma parte para cá, outra parte para cá. Então tem as partes já de uma melhor condição. E aí vem quinta, sexta, sétima, oitava, décima, enfim, é uma infinidade de dimensões que existem. E nós estamos aqui bem nas primeiras dimensões, que é onde, habitando nessa terceira dimensão, nós não temos ainda noção de praticamente nada do que acontece. Nós somos surdos, nós somos cegos, nós não temos uma percepção eficiente da vida, das condições, de nada. Por isso mesmo, esse intercâmbio, para nós, ele é muito mais da quarta dimensão para cá do que da terceira para a quarta. Mas existem as duas vias e elas há esse entre-relacionamento entre os seres da quarta e da terceira dimensão de uma forma muito intensa. Por isso mesmo, a necessidade de nós procurarmos seguir aquilo que são os ensinamentos de que nós deveremos ter uma vida reta, uma conduta reta. Nós deveremos amar, nós deveremos perdoar, nós deveremos procurar viver, por mais que as intempéries sejam extensas, sejam agressivas no nosso mundo físico, no nosso mundo de terceira dimensão, mas os ensinos dos espíritos superiores, da espiritualidade, vêm no sentido de que nós deveremos sempre viver em harmonia, viver em amor. Se alguém nos agride, o Cristo nos ensina que devemos perdoar, a própria espiritualidade nos ensina que nós deveremos perdoar. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade com relação a esse perdão. Esse perdão, quando ele não existe, nós, ao irmos embora para a quarta dimensão, para a dimensão espiritual, esse ódio, esta mágoa, ela permanece. Eles ficam conosco, porque está em nós. Enquanto nós não desvencilharmos, não trabalharmos para arrumar isso, não vai deixar de existir. Então, a necessidade que temos de procurar viver uma vida em harmonia. Por mais que fomos agredidos, açoitados, mas nós temos que desenvolver em nós
aquele sentimento de amor, de perdão, de espiritualidade. Não significando que alguém nos agride e nós vamos lá abraçar e dar beijinhos e vamos, tá tudo certo, é assim mesmo. Não. Ser bom uma coisa, ser bobo é outra. Nós temos que amar porque esse amor, esse perdão, ele vai fazer bem para nós. Ele vai fazer bem para mim. O outro, se ele não se permite amar, se ele não se permite perdoar, isso já é um problema dele. Nós temos de pensar que eu sou a primeira pessoa nisto, eu tenho de estar bem. Eu não posso permitir que alguém lá de fora venha estragar o meu dia, dizer como vai ser a minha vida, como eu devo viver. Quem estabelece isso é cada um de nós. E quando nós temos essas ações negativas, esses comportamentos que nos trazem prejuízos, que trazem prejuízos, a outras pessoas, isso também influencia na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso nos tira a paz. Embora a gente não sabe de onde vem essa coisa que nos incomoda, mas é efeito de ações perniciosas, ações equivocadas que nós cometemos. Então isso muitas vezes provoca um elo de sofrimento entre um ser encarnado e um ser desencarnado, um ser que está no mundo espiritual. E esse elo de sofrimento, enquanto ele não vai resolvido, isso pode demorar 10, 20, 50, 100, 200 anos. Se ele não for resolvido, ele perdura, ele prossegue. Enquanto ele estiver prosseguindo, nós estaremos sofrendo, nós não estaremos em paz, nós não estaremos em harmonia. E quando a gente não está em paz, não está em harmonia, nós estamos muito vulneráveis a doenças, a sofrimentos, a depressão, enfim, a uma série de coisas que são resultantes disso que nós praticamos de forma involuntária muitas vezes. Isso é o que nós chamamos de obsessão, que é a ação persistente que um espírito mau, não existe espírito mau, exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Por que que a gente diz que não existe espírito mau? Porque esse espírito que nos perturba, esse ser que nos perturba, ele pode estar encarnado ou desencarnado, ele é o resultado de alguma ação perniciosa, maléfica, que nós praticamos. Então, por isso ele está desse jeito. Por isso ele está vivendo nessa vibração baixa, nessa vibração de mágoa, de ódio, por conta de uma ação negativa que nós praticamos contra ele. A partir do momento que nós resolvermos essa questão, que nós sanarmos isso, ela deixa de existir. Essa mágoa, esse ódio, deixa de existir. Muitos grandes amigos de hoje, mas foram inimigos já no passado. E nós não temos ideia por que muitas vezes a gente encontra alguém e diz: meu Deus, eu não gostei dessa pessoa. Essa pessoa tem alguma coisa negativa. Essa pessoa tem algo que o santo dela não bateu com o meu. O problema é nosso, a gente transfere a responsabilidade para o santo, O que é a obsessão? Obsessão é isso que a gente falou. Essa ação nefasta de alguém contra alguém. Esse alguém pode estar, que nem nós estamos aqui, reencarnados, e agir de forma até mesmo direta contra alguém que esteja desencarnado, ou esse alguém pode ser alguém desencarnado, a gente vai ver isso logo mais, que age contra alguém encarnado. Só que nem tudo é obsessão. Só através de um estudo mais cuidadoso podemos perceber esta grande verdade pelas pessoas que se deixam levar por tudo que ouvem e acham que realmente são vítimas dos espíritos. Nós temos que lembrar que a grande maioria de nós é vítima de nós mesmos, de nossas inconsequências.
que às vezes nem estão preocupados com ele, esses espíritos que ele pensa que são os seus algozes. Esses espíritos estão cuidando da vida deles e nós estamos aqui criando uma sintonia, uma possibilidade de espíritos que, de alguma forma, gostam de agir nesse campo da perturbação, venham nos perturbar. Por quê? Porque nós chamamos esses espíritos através do nosso pensamento. Quem é esse obsessor, né? É uma pessoa como nós. Não é um monstro. Não é um ser diferente, como muita gente pensa. Não é um ser estranho. Ele é um irmão nosso. Ele é alguém que está carente de amor, de carinho e de ser entendido. O que nós aprendemos dentro das religiões? Que esses espíritos que nos perturbam são espíritos das trevas. São satanases, que eles falam, né? Que estão nos perturbando. Isso não é desta forma. Isso não é o que eles ensinam. Esta é a forma equivocada e que é muito mais ainda preocupante até porque você alimenta uma coisa naquele que está reencarnado com um ensinamento que não é verdadeiro. Aquele espírito que está te perturbando, como nós dissemos agora há pouco, ele é alguém que nós ferimos no passado. E se nós ferimos esse alguém no passado, ele foi vítima e hoje ele se sente no direito e ele está fazendo aquilo que ele acha certo de nos cobrar para que ele faça justiça. Mas ele foi nossa vítima ontem e hoje nós nos colocamos como vítimas dele. Mas é porque existe este elo que prende um ao outro. É um elo negativo, bem se vê, mas é um elo que prende um ao outro. Então esse obsessor, ele é um ser que nem nós. Quando nós fazemos as nossas maldades e ficamos tudo muito bem procedido, ninguém fala nada. Mas um dia isso vai refletir em nossa vida. E vai refletir de forma dolorosa. E aí nós vamos ter que prestar contas a alguém, nós vamos ter a nossa consciência, principalmente, é quem nós temos que prestar essa conta, e nós vamos ter que trabalhar para resolver esta questão que nós criamos, esse problema que nós criamos. O grande problema da obsessão, na verdade, não é o obsessor, e sim o obsediado. Porque o obsessor é aquilo que dele nós fizemos. Isto porque ontem eu o infelicitei, fui o causador dos seus sofrimentos, hoje ele vem cobrar aquilo que no passado dele eu tirei. Então, minha gente, é uma questão de pensar na coerência das coisas. Pensar que tudo aquilo que a gente faz é, na verdade, algo que vai refletir lá na frente. E a gente não se dá conta disso. A gente parece que ainda não descobriu, ninguém nos ensinou, ninguém nos passou essa informação de que isso poderia trazer para nós alguma consequência negativa lá na frente da nossa vida. O Espiritismo nos mostra 3 tipos de chamadas obsessões, esse intercâmbio que há, né, entre um mundo e outro. A simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é aquela que o indivíduo está sob a ação de espíritos e não percebe. São espíritos que convergem sobre ele de forma muito sutil, de forma imperceptível, e não se dá conta disso. São os problemas corriqueiros, diários, que nós temos e que não entendemos muitas vezes o porquê disso tudo, mas que tem uma relação com o mundo espiritual, com o mundo da 4ª dimensão. Existe esse intercâmbio de uma forma muito intensa. A grande maioria das pessoas, como eu disse, não sabe disso. Mas nós que estudamos a questão da espiritualidade, nós que estudamos a mecânica quântica, né, nós que estudamos o espiritismo, nós que estudamos várias frentes, a grande fraternidade branca dos mestres ascensos, nós somos conhecedores dessas ações, desse intercâmbio que há entre os mundos, entre as dimensões.
As obsessões sutis são muito graves. Parece que não, mas elas são graves, porque passam quase despercebidas e quando são anotadas, elas já enraizadas nos departamentos, né, mentais e emocionais das suas chamadas vítimas. Então parece que é uma coisa muito simples que se resolve com facilidade. Engano nosso. Essas obsessões, elas são perigosíssimas, como todas as outras, mas essa aqui tem esse perigo de que não nos damos conta de que estamos passando por um processo obsessivo. Então, já que não nos damos conta, logo a gente não vai procurar aquilo que é de direito, que seria a busca de um tratamento para nós. A fascinação. A fascinação é aquela que o indivíduo está sob a ação de espíritos e é uma situação que merece muita atenção também, pois o agente já domina o paciente. Como nós, na condição de encarnados ou reencarnados, não temos esta percepção, somos surdos e mudos, como eu disse no início, a gente não percebe que estamos sendo observados, manipulados, trabalhados por seres que para nós são invisíveis. Mas nós estamos. Por quê? Nós não vivemos nesse mundo apenas. Nós temos que ter ciência disso. Nós vivemos em um mundo ou mundos onde existe esse interrelacionamento espírito, espirituais, né? Porque todos somos espíritos, mas também nós reencarnados aqui, nesta condição no mundo físico. A gente tem que ter essa ciência. A gente tem que procurar entender o que há mais, além da nossa vida, da nossa vivência, essa coisa modesta, corriqueira, nem monótona até, que a gente vive aqui no mundo. Na idade de 50, 60, 80, 100 anos, 10 anos, nós temos que entender que o mundo não se resume apenas a isso daqui, que existe algo muito mais amplo por trás disso tudo. E a subjugação é aquela que o indivíduo está sob a ação de espíritos que assumem o controle mental, modificando o comportamento de sua vítima. Esse estado é o pior. Esse estado leva a criatura à loucura e ela não se dá conta. Aqueles que estão no seu entorno não se dão conta de que existe ali uma ação perniciosa, intensa, de um ser espiritual que está numa dimensão diferente sobre aquela pessoa, sobre aquele que ali está. Nem ele, que é a vítima, consegue às vezes falar, embora muitas vezes ele percebe que está sob essa ação, mas ele não consegue falar porque o próprio obsessor, aquele que o manipula, aquele que tomou a sua consciência, ele não permite, ele não dá condições desse ser que está em subjugação se manifestar explicando que ele está vendo alguma coisa, que ele está sob a ação de algo, que ele percebe a presença de alguém. Então, embora ele perceba, mas ele não consegue falar, porque ele não permite que ele fale. Ou seja, ele está sob a manipulação desse ser, eu diria 100% sob os cuidados dele. Então, esse é o estado de loucura. Esse é o estado que leva muita gente aos hospitais psiquiátricos. Para fechar, a gente falou da parte negativa, e numa outra fala nós vamos falar da parte positiva disso tudo, para que em 30 minutos a gente não consegue falar muita coisa. Mas vamos lá, vamos ver as vias disso tudo. Como são esses processos, né? Onde eles se dão, de onde para onde. Esse processo pode ser de desencarnado para encarnado, do mundo espiritual para o mundo físico, que é onde nós estamos. Esse processo, essa via, é a que todos nós, praticamente quem estuda, conhece. Qualquer coisa, está sob um processo de obsessão. Os espíritos estão usando dessa pessoa. Os espíritos isso, os espíritos aquilo. Então, é o entendimento que nós temos que esses processos, eles só se dão do mundo espiritual para o mundo físico. Mas não é apenas isso. Nós temos também a obsessão de desencarnado para desencarnado, de espíritos
para espíritos. A mesma coisa, a gente vai ver daqui a pouquinho, a mesma coisa daqui no mundo físico. Então, quem já leu, quem já estudou sobre isso, sabe que no mundo astral, no mundo espiritual, existem o que chamam de hordas de espíritos que combatem outros espíritos, que brigam com outros espíritos, que prendem outros espíritos, que judiam de outros espíritos, que ficam à mercê das ações nefastas desses espíritos. Isso acontece muito, isso é um processo de obsessão. E esse processo se dá com grande intensidade no mundo espiritual, que é o que a gente chama de desencarnado para desencarnado. E de encarnado para desencarnado. Aqui nós, seres físicos, para desencarnados. Existe muito. Existe muita gente que está reencarnada obsediando espíritos, obsediando aqueles que estão no mundo astral. Tem até histórias, né, que a gente já leu, já aprendeu, já viu em obras, falando sobre isso, de ações nefastas de encarnado para desencarnado. Então, isso é o intercâmbio que existe entre as dimensões. Dessa forma que nós estamos falando, nós estamos apresentando aquilo que é o negativo, que é o que mais ocorre no nosso mundo. Como o nosso mundo ainda é um mundo primitivo, onde nós estamos ainda adormecidos, a nossa consciência não foi desperta, nós não acordamos para a realidade do espírito, né, da verdade, da luz, nós ainda achamos que isso não existe. Achamos que isso é besteira. Achamos que isso é impossível, negativo. Isso ocorre com muita intensidade, assim como os outros processos. Quando o encarnado, assim como eu, esteja perturbando mentalmente, através do seu pensamento, através de preces até, né? Faz uma prece negativa para a pessoa, ele está na condição de um obsessor encarnado com um espírito, um ser desencarnado. E isso prende um ao outro. Por mais que o espírito não esteja ali visível, porque ele está numa dimensão diferente, na quarta dimensão, no mundo espiritual, no mundo astral, né? Nós estamos vinculados a ele pelo nosso pensamento, pelas nossas ações nefastas, por aquilo que nós emitimos para ele, por aquilo que nós queremos que ele sofra. Se a pessoa já desencarnou, deixa ela seguir o mundo dela, o caminho dela. Vamos, por mais que às vezes temos alguma desavença com esse ser, mas vamos deixar ele seguir o caminho dele, porque tudo isso que a gente emite para ele, é ruim para nós. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, por enquanto nós estamos aqui no mundo físico. À noite a gente visita ele de vez em quando. Mas quando a gente chegar definitivamente lá, provavelmente ele vai estar nos esperando para um bate-papo amigável, não sei. Então é necessário que a gente tenha esses cuidados. Se a gente quer viver bem, tenhamos esses cuidados. Não vamos perturbar a vida de ninguém, porque quando nós perturbamos a vida de alguém, nós estamos perturbando a nossa vida também, e a gente não se dá conta disso. E de encarnado para encarnado. Será que existe isso? Claro que existe. Toda ação nefasta que a gente pratique contra um encarnado ou contra quem quer que seja, é uma ação de obsessão. Esses ensinamentos estão no livro de Sueli Caldas-Schubert, Obsessão e Desobsessão. Então, toda ação negativa que nós praticamos contra o encarnado, nesse caso especificamente, nós estamos fazendo o papel de um obsessor em ação, de encarnado para encarnado, para que vocês vejam o quanto a coisa é muito ampla, o quanto a coisa é abrangente em todos os campos, e a gente não se dá conta disso. Vivemos a nossa vida monodotamente, né? Naquela coisa de levanta cedo, vai para o trabalho, faz o que tem que fazer e tal, mas o nosso pensamento, onde ele está? Como é que nós estamos utilizando desse pensamento no nosso dia a dia? Com quem é que nós estamos relacionando pelo pensamento, que é tão intensa quanto as relações negativas desses outros itens que nós já citamos. Então, o nosso pensamento é que faz a ligação de nós com outros irmãos, com outros seres.
Tem seres que não são nem aqui, né, da Terra, mas que nós nos relacionamos com eles através do nosso pensamento. E nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso porque o mundo está evoluindo, a gente está saindo de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão. Ah, mas por que não vai para a quarta? A quarta nós já vivemos. A quarta é o mundo astral. Nós já vivemos nesse ir e vir na terceira e quarta dimensões. Então a gente vive isso. E como nós não temos um conhecimento, nós não estudamos, nós não sabemos, a coisa vai desta forma, sem esse entendimento, a gente vai se batendo, trompando, tropeçando na vida, porque nós não compreendemos o verdadeiro sentido da nossa vida. Obsessão recíproca também existe em grande quantidade. Obsessão recíproca é aquela que eu te obsedio e você me obsedia. Então ficamos nessa guerra, nessa coisa, consciente de que nós estamos numa briga e estamos ali vivenciando, experienciando um processo de obsessão recíproca. E a gente tem acompanhado, todos nós sabemos, isso de uma forma muito intensa quando pessoas não se entendem com outras pessoas e fica uma alfineta daqui, outra alfineta dali, é uma coisa recíproca. Há uma reciprocidade nessas pessoas, nessas 2, 3, 10, 20 pessoas, né? Como é uma guerra, né? É um país brigando o outro, né? É uma guerra recíproca, um briga, um atira de lá, outro atira de cá, enfim, vira uma coisa recíproca, um atendendo os seus interesses contra o outro. Assim é a obsessão recíproca. Isso ali, Calda Schubert também fala sobre a auto-obsessão, que é muito comum em nós. Eu não presto para nada, eu sou um fracasso, eu não sei por que Deus me colocou no mundo, por que eu vivo uma vida assim. A pessoa é sempre vítima, ela é vítima dela mesma, bem se vê. E a pessoa não tem, parece que uma iniciativa, um entendimento para ela, tendo essa compreensão de que ela está sendo vítima dela, que ela planeja, que ela programa tudo isso para ela, ela não consegue sair. Você nem precisa de obsessores externos, você é o próprio obsessor seu. E quando você entra nessa frequência negativa de inferioridade, você é a mesma coisa de cair num pântano onde você está se afundando numa areia movediça. Você está se afundando, não tem ninguém te empurrando, é você que está caindo. Muitas vezes, a gente procura transferir uma responsabilidade para alguém. Eu estou assim porque os espíritos, porque isso, porque alguma coisa, porque vai na igreja, vai não sei aonde, fala um monte de besteira para a pessoa acredita naquilo, mas na verdade a realidade dela é outra. É ela que está sendo a causadora das suas dificuldades, porque ela não tem a iniciativa, e eu conheço muitas pessoas assim, de tomar providências de si para consigo mesma, e aí ela se mantém nessa condição de inferioridade, de fracassada, de pobreza, de dor, de sofrimento. Tudo negativo acontece com ela, tudo que é ruim acontece comigo. Nossa, por que eu estou nesse mundo? É vítima de si mesma. Ela não consegue aluniçar para a coisa. As coisas não correm como ela gostaria, não dão certo. Por quê? Porque ela criou um campo vibratório negativo que não permite que nada de bom lhe aconteça. É ela a causadora do seu fracasso, do seu sofrimento. Então a gente precisa trabalhar isso, e a gente que trata de várias pessoas, a gente sabe que isso acontece e a gente às vezes tem até dificuldade, mesmo trabalhando dentro de uma casa ou mesmo trabalhando aqui nas nossas terapias, de ajudar essa pessoa a superar tudo isso, porque está nela. Mas a gente pode dar esse start e ajudar essa pessoa, mas é necessário que esta pessoa também queira sair desta situação. Nós estamos vivendo um momento muito incomum na Terra, esse momento agora dessa coisa que está aí, e que nós percebemos que o medo ele é implantado de uma forma muito ostensiva, e as pessoas com esse medo que é jogado no meio da sociedade, da população, pelos órgãos de comunicação, pelos meios de comunicação, uma série de coisas, pelo poder público, isso então, as pessoas, o ser humano, na sua grande maioria,
fica vulnerável a esses estados de obsessão, tanto de auto-obsessão como de obsessões, né, nas suas várias vias. Então a gente hoje tem ainda uma situação para cuidar que é bastante preocupante, não que não seja resolvível, mas é preocupante, onde nós temos que orientar as pessoas que não tenham medo. Por mais que está aí presente, não tenha medo, tenha confiança, crie no seu organismo um campo vibratório positivo, onde, eu não gosto nem de falar o nome porque a gente está propagando, essa coisa não consegue entrar no seu organismo, porque você cria uma energia positiva, e isso é científico também. Isso não é só uma visão espiritualista da coisa, mas é uma coisa científica. Então, pessoal, se estão falando que milhares de pessoas morreram, não vamos ficar com medo, não vamos ficar em desespero, não vamos ficar aqui morrendo de preocupação, intocado dentro de casa, né, ao ponto de não sair nem no portão. A coisa não é desta forma. E outra, algo que nós temos que ter a certeza disso: nós somos seres espirituais e o espírito é imortal. Se nós perdermos o corpo biológico, nós continuamos na vida, nós continuamos firmes, de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós vivemos, de acordo com aquilo que é o nosso entendimento de espiritualidade. Quem tem esse entendimento, fica bem, quem não tem, fica em desespero. Então, nós não podemos viver em desespero na atual conjuntura em que nós estamos. Nós temos que criar esse campo vibratório positivo em nós, cada um de nós e no coletivo, para que nós fiquemos imunes contra qualquer investida que venha de fora. Nada acontece por acaso. Ninguém vai ter Covid se não tiver que passar por isso. Entendamos de uma vez por todas, cada um recebe aquilo que lhe é de direito. A providência divina, os seres superiores, os mestres ascensionados, sabem da vida de todos nós e o que é que nós temos que passar. Então, já que assim é, vamos seguir confiantes, na certeza de que nós estamos protegidos e criamos um campo protetivo no nosso entorno que não vai nos permitir passar por isso se não tivermos que passar. Esse é um processo de auto-obsessão, que eu me coloco numa situação de vulnerabilidade diante de uma situação que aí está, e eu fico nesse medo, nessa coisa de insegurança, e como vai ser amanhã, mas um dia isso não acaba. Isso está aí. Agora, nós é que temos que fazer a nossa vez, a criar a nossa proteção, para que a gente realmente não tenha contato. E se tiver também, vai fazer o quê? Não é por acaso. Nós temos que ter ciência de que nada é por acaso. Existem aí no mundo primitivo como o nosso, de terceira dimensão, muitas ferramentas que para nós são punitivas, né? A providência divina não pune ninguém, que são punitivas, e nós ficamos nesse medo, nessa ansiedade, nessa insegurança, e não vivemos a nossa vida como nós deveríamos viver. É isso, pessoal. Na próxima oportunidade, nós vamos falar sobre o lado, porque são 30 minutos, né? O lado positivo desse intercâmbio que há nas dimensões. Ok? Boa noite a todos, muita paz.